E aí, tudo jóia, tudo certo, tudo tranquilo? O pastor está caminhando. O importante é isso, né? Porque nada está perfeito sempre. Você quer ver? Só para brincar aqui, vai no irmão do lado, dá um belisquinzinho nele aí. Se ele falar, ai, se ele falar, para, chega, é porque é ser humano, é porque é carne. Se ele gritar, é um fantasma? Não. É uma assombração? Não. É ser humano. E onde tem ser humano, ainda tem coisas para se ajeitar. E às vezes, queridos, a gente se incomoda com isso. A gente se preocupa mais com o que precisa ser ajeitado do que já se ajeitou. Olha daqui para trás, se é diferente. Muita coisa já mudou, muita coisa Deus já fez. Mas às vezes a gente quer olhar daqui para... o que Deus ainda falta fazer? Ah, pastor, falta muito. Mas eu sei que o que a gente vive hoje já não é mais como era antes. A maneira que Deus está trabalhando, Ele vai mostrando gradativamente, Ele vai revelando gradativamente coisas que a gente nem esperava, já tem acontecido. Amém ou não? Eu sei que muito mais virá. Paciência, nós somos carnes, nós somos ser humano. Paciência, Deus está trabalhando, amém? Fala comigo, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Ele trabalha dia e noite, Ele não descansa, Ele trabalha dia e noite. Enquanto a gente dorme, Ele trabalha, e está tudo no governo dEle. Então, deixa eu te falar um negócio, deixa eu te dar um conselho: descansa, relaxa, sabendo que enquanto dormimos, Deus está cuidando, Deus está trabalhando. Hoje eu gostaria de trazer uma mensagem para a gente. Deus tem nos dado um norte, amados, como igreja. Eu acredito que de ontem para trás, eu falo ontem porque a gente teve algo extraordinário aqui ontem com os irmãos, né? Deus revelando coisas maravilhosas para a gente, trabalhando com a gente, nos transformando, nos revelando. Eu digo que de ontem para trás, a gente estava muito na intuição de muitas coisas, né? Olha para o seu lado um pouquinho. Muita gente tem amor pelo que faz, muita gente tem um amor pela casa de Deus, muita gente tem um amor pelos irmãos, e pelo amor nós estamos até aqui hoje, né? Mesmo sem saber direito como fazer, mesmo sem saber direito como agir, mas eu amo a casa do Senhor, eu quero o melhor para a casa, eu quero o melhor para a igreja. Quando eu falo casa do Senhor, não é? Quando eu falo casa do Senhor, eu falo os irmãos, todos nós, mas o Senhor é tão maravilhoso porque Ele vê a nossa boa vontade. E assim eu falo do exemplo de Marta e Maria, né? Maria estava aos pés do Senhor, mas Marta tinha boa vontade de servir. E Jesus também enxerga boa vontade. Então, ainda que você não saiba como agir e como servir, mas Jesus ainda enxerga a sua boa vontade e o seu coração. Daqui para frente a gente também vai com amor e também intencionalidade. Porque chega um momento que só o amor não é o suficiente, né? A gente sabe. Se a gente for falar de um relacionamento, por exemplo, né? Você ama aquela pessoa, mas chega uma hora que, se faltar a confiança, se faltar o dia a dia, você entende o que eu estou falando? Chega uma hora que você pode amar 100%, mas não é o suficiente. Então Deus tem nos mostrado que, além de todo o amor e carinho que a gente tem pelos irmãos e com a casa do Senhor, Ele ainda nos traz mais um coração intencional, um coração mais voltado para o que Ele deseja para a gente como igreja. E isso é maravilhoso, porque é como se Ele estivesse nos guiando. Eu quero que vocês caminhem aqui, eu quero que vocês andem aqui, eu quero que vocês façam isso aqui, é isso aqui que eu quero. É por isso aqui que aquelas portas ainda ficaram abertas, mesmo quando as circunstâncias falaram não pra gente. Então hoje a gente tem tudo de uma forma muito clara. Já viu que hoje a palavra termina meia-noite, né? Já viu, né? Já viu que o homem está inspirado, né? Já viu, né? Mas vamos à palavra, vamos nós. No livro de Atos, o capítulo 2, o versículo 42, os irmãos que encontrarem, se puder, já fiquem de pé, por favor. Eu já vou ler o 2:42 e vou ler também o 4:32, tá? E eles perseveraram no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas... Agora é com vocês, vai lá. E todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, juntos também, são versões diferentes. Perfeito, essa parte é maravilhosa. Perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade. Esse versículo 34 é estarrecedor, né? Pois não existia nenhum necessitado entre eles. Puxa vida, hein? Que igreja, hein? Não existia nenhum necessitado no meio de nós? Vamos chegar lá.
Pensa comigo, vamos juntos aqui desenvolver um raciocínio. A gente vive numa época assim, onde muitos querem Jesus, mas não querem a igreja. A gente está vivendo aí uma onda grande de pessoas desigrejadas que falam assim: eu sirvo a Deus, eu quero a Deus, eu faço um cultozinho lá na minha casa, eu leio minha Bíblia, eu não abandonei a palavra, eu não abandonei a Jesus. Mas se a gente for estudar pela palavra de Deus, a proposta de Jesus nunca foi essa, porque o Senhor escolheu um povo, Ele escolheu uma igreja. A igreja, ela não foi criada como um lugar simplesmente para a gente frequentar. Eu tenho falado sobre isso, eu fiz um vídeo sobre isso, quem viu lá no Instagram, né? Você viu? Eu tenho, porque isso Deus tem falado muito ao meu coração. Porque frequentar, eu frequento qualquer lugar. Por exemplo, a gente tem uma lanchonetezinha que a gente gosta, né? Não tem? A lanchonete, eu frequento a lanchonete. Entendeu? Por que a gente vai naquela lanchonete? Porque eu frequento aquela lanchonete. Por quê? Fala pra mim. Porque o preço é bom, o lanche é grande demais. Estou fazendo propaganda aqui, né? Não vou nem falar qual. Mas o preço é bom, a gente gosta, a gente é bem recebido. Tudo normal, tudo tranquilo. Dentro do padrão, né? Que a gente também não é muito exigente não, né? Mas, o shopping eu frequento o shopping. Se eu gostar, eu volto. Se eu me sentir bem, eu volto. Então, esse pensamento de frequentar, de consumir, tem acabado com esse senso coletivo do que é ser uma igreja família para se sentir parte. Aí nós lemos o texto aqui de Atos, que mostrou para a gente o quê? Que não tinha nenhum necessitado entre eles. Mas o que mais a gente vê nas igrejas de hoje são pessoas necessitadas. É fácil demais você ir numa igreja grande, você falar assim: vamos juntar 15 mil reais para comprar um som. Mas é difícil tirar alguns reais para pagar às vezes a conta de um irmão que está desempregado. Né? É ou não é verdade, irmãos? Estou mentindo, irmãos? Então, isso é uma visão que Deus está mudando e trabalhando. Mas a liderança da igreja, ela precisa ajustar, mas também os irmãos precisam também ajustar. Repete comigo assim: igreja eu não frequento. Eu não frequento. Por mais que a gente fale: você é da onde? Eu frequento a igreja tal, né? Mas igreja eu não frequento. É uma família que eu pertenço. Entendeu? É uma família na qual eu faço parte. Esse é o ideal do coração de Deus. É isso que Jesus tinha no coração quando Ele entregou sua vida. Vocês me entendem, irmãos? Agora vamos pensar aqui na igreja primitiva dessa época aqui. Quem falasse que aceitava Jesus como Senhor e Salvador, o que acontecia nessa época aqui? Me ajuda aí, fala aí comigo. Num ponto mais leve, eu aceitei Jesus porque eu acredito que Ele é meu Senhor e Salvador, porque Ele ressuscitou, viram Ele vindo da Silva, eu também vi. No mínimo, você era expulso de casa. Você já não fazia mais parte da sua família biológica. E aonde que aquelas pessoas encontrariam, então, refúgio? Chegou? Entendeu, Crissi? Entendeu, Thay? As portas de emprego eram fechadas. Você, cristão? Não quero não. Sai fora. Se você tomou essa decisão, da partir de hoje é você por você. E aonde eles encontravam, então, refúgio? Na igreja, que era realizada onde que a gente viu? No templo e nas casas. Ô meu irmão, sua família te abandonou, vem cá. Agora você faz parte de uma nova família. Tamo junto. Você é meu irmão. Isso é forte, irmãos. E a gente tem esquecido o sentido disso. Quando a gente fala, você é meu irmão, porque nós pertencemos a uma mesma família, a família espiritual. A gente precisa, então, nós, como liderança da igreja, precisamos entender isso. Mas isso também tem que estar no coração de vocês, porque nós estamos juntos, nós somos uma família. Amém? Amém ou não? Vamos mudar esse pensamento de eu estou ali para frequentar, eu quero ouvir uma boa mensagem, depois eu vou embora, vou lá para o meu canto, para as minhas coisas. Não, vamos começar a gerar em nós um coração, um sentimento de família mesmo, onde a gente compartilha as nossas dores, onde a gente compartilha as nossas dificuldades, onde a gente ora junto, porque nós somos uma igreja onde o seu problema é o meu problema, o meu problema é o seu problema, e a gente tem que estar junto até de chegar ao nível e o ponto de não existir mais nenhum necessitado no meio de nós.
igreja não é só você receber, é você dar também. Não se prenda no sentimento de que você só precisa receber. Isso não é igreja, isso é outra coisa. Tenha um sentimento no seu coração: eu estou nessa casa para receber de Deus, dos meus irmãos, mas eu também estou nessa casa para oferecer tudo que eu puder. Tem uma limpeza na igreja, eu vou lá. Tem um evangelismo na igreja, eu vou lá. Eu faço parte, eu vou lá dar um pouquinho da minha força, um pouquinho da minha energia, um pouquinho do meu talento, um pouquinho do meu dom. Eu vou fazer o que for preciso, porque nós estamos espalhando a palavra, nós estamos construindo um reino de Deus que é muito maior do que eu penso. Eu faço parte de um reino e eu preciso expandir esse reino. E eu não estou falando de uma igreja perfeita não, tá, irmãos? Em algum momento você vai pegar um irmão meio mal encarado, em algum momento você vai pegar um irmão que não está num dia muito legal, e tudo bem, é família, tudo bem. Você vai falar: poxa, aquele irmão hoje não está bem, mas tudo bem, vamos orar. É meu pai, é minha mãe, é meu irmão, porque não é perfeito. Como eu falei, o Bilisquim, lembra do Bilisquim? Gritou: ai, é carne, é vida, está vivo, tem falhas. Não estou falando de uma igreja perfeita, estou falando de uma igreja família, né? E a igreja nasceu como uma família, né? Se você for ver esse Atos 2 que a gente leu, não descreve apenas somente reuniões, né? E tem igrejas que é assim, é só culto, não tem mais nada, é só culto. Mas descreve uma vida toda compartilhada. Eles comiam juntos, eles oravam juntos, eles choravam juntos, eles repartiam o que tinham, eles cuidavam dos outros. Não era só culto, era uma família. Por isso, irmãos, que a gente precisa também levar isso que a gente vive aqui, essa convicção que a gente vive aqui, também para fora daqui. Se você tiver que ter um amigo, um irmão querido, que seja na igreja, na casa do Senhor. E um dia, vai na casa um do outro, né? Vamos aí comer um bolinho. Eu levo uma coisa, Vamos compartilhar esse sentimento. Que a gente tem a visão de que, não, deixa que o pastor visita, né? Deixa que o pastor liga, deixa que o pastor manda mensagem, deixa que o pastor sente a falta do irmão. Não, irmão. Repete assim comigo: eu tenho uma família biológica, mas eu também tenho uma família espiritual. Jesus nos chamou para caminharmos juntos. Efésios 2:14, eu vou ler aqui para a gente ir adiantando. Pois Ele é a nossa paz, de ambos os povos, fez um só, e derrubando a parede de separação, em seu corpo, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contido em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e também para os que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quem crê diz amém, glória a Deus. Então diz comigo: o Evangelho cria uma nova família. O Evangelho me dá uma nova família, uma família espiritual. Eu falei aqui das dificuldades da igreja primitiva, da perseguição, tudo isso realmente acontecia, é fato. Mas hoje o problema é diferente, né? Mas as mesmas necessidades, né? A gente não é perseguido como a igreja primitiva. Mas saiba que às vezes o irmão que está do seu lado, olha para ele aí um pouquinho, olha aí. O irmão que está do seu lado também enfrenta solidão, ansiedade, depressão, crises familiares, tentações. Tudo isso a gente passa. Então a gente percebe que o problema é diferente, as batalhas são diferentes, as lutas são diferentes, mas a necessidade é a mesma. O que adianta eu passar por todas essas dificuldades sozinho? Ninguém vence nada sozinho. É difícil. O individualismo é uma das maiores armas do inimigo. A gente vê aqueles documentários, né, de animais, o leão à espreita, ele ataca quem? A zebra que está um pouquinho mais afastada. Não é assim, não? Aquela que se distraiu, está ali, tranquilo, distraiu e a manada foi longe demais, agora ele já está sozinho. E o texto bíblico diz que Satanás, ele anda como leão ao nosso derredor, buscando só uma oportunidadezinha para quem ele possa tragar. Muitas pessoas se afastaram do Senhor porque tentaram passar por dificuldades sozinhos. E eu sei que em
muitas vezes a igreja, a liderança da igreja também não correspondeu. Alguns aqui podem dizer: pastor, eu era de uma igreja que eu saí e ninguém nem sabe. Estou aqui já há 5 anos, ninguém nem sabe que eu estou aqui. Não quiseram nem saber, nem me ligaram. Tudo bem, algumas coisas a liderança da igreja errou e erra bastante, mas não deixa isso te separar da família. Não deixa isso te deixar para trás a ponto de você estar sozinho. Quanto mais isolado alguém vive, mais vulnerável ele se torna. Ser família exige compromisso. Essa é a parte mais difícil, porque na teoria a gente entendeu tudo, mas agora na prática é complicado. Como que eu posso cuidar dos meus irmãos e estar junto em família se eu estou preocupado demais com as minhas edições, meu trabalhozinho, não sei como dar conta, eu estou envolvido demais no meu trabalho, eu estou envolvido demais com as minhas coisas. Ser família não é um fardo, é muito natural. Sou eu, minha esposa, meu filho, e ele já sabe que ele faz parte da minha casa. Ele não sai de casa, ele não foge de casa, ele não vai sozinho por aí, ele sabe que ele pode ficar à vontade ali, ele sabe que às vezes vai precisar ser corrigido, ele sabe que às vezes ele pode se estressar também, e tudo bem, a gente corrige e depois acerta, erra e depois acerta. Ele sabe disso, é natural. Ninguém precisa nem dizer para ele que ele faz parte da minha família. Tem muitas igrejas que são abertas por aí, sabe como? De pessoas que estavam num cargo de liderança e em algum momento ela precisou ser corrigida. Aí ela diz aqui: agora eu zango. Não, zanguei, vou abrir minha própria igreja. Vou fazer do meu jeito. E tem muitas igrejas por aí assim. Hoje em dia, amado, as pessoas não aceitam ser corrigidas por nada. Esse entendimento que nós estamos recebendo hoje exige da gente também um compromisso. E eu até vou ser ousado em dizer que esse entendimento de família descartável, de lugar para frequentar somente, tem afetado até as famílias biológicas. Porque a partir do momento que você não me serve mais, entendeu o que eu estou querendo dizer? Pode ser esposo, esposa, marido, mulher, pode ser pai e filho, mas se eu peço algo, que eu esperava que você fosse fazer algo, e você não faz, não. Eu prefiro, então, cada um para o seu canto. Então, vamos deixar o Senhor nos equipar com esse pensamento. Agora eu vou fazer aqui algumas perguntas para a igreja. Queria que você pensasse e refletisse comigo. Quem aqui da igreja conhece a sua história? Quem percebe quando você falta? Quem ora por você durante a semana? Às vezes todas as perguntas é uma pessoa só, né? Tudo bem. Quem pode te ligar? Quem liga para você no meio de uma crise assim, de um problemaço, que você não quer falar com ninguém, mas aquela pessoa te liga e você fala? Agora eu vou fazer uma outra mais difícil. De quem você está cuidando hoje, como igreja e como irmão? Agora, por quem você faz essas mesmas perguntas? Você conhece a história de quem aqui na igreja? Você percebe a falta de quem aqui na igreja? Você ora por quem durante a semana? Para quem você pode ligar no meio de uma crise, de um problema? Agora, de quem você está cuidando hoje? Se essas perguntas não têm respostas, talvez você só frequenta a igreja, mas ainda não esteja vivendo como família. Meu Deus, pastor, puxa, né? Olha lá, conversa. Meu Deus do céu, Senhor. Pastor, eu estou feliz que essas perguntas para mim teve resposta. Deixa eu concluir aqui de outro jeito, né? Para não ficar um climão, né? Resumindo, Jesus não morreu apenas para salvar indivíduos. Ele morreu para salvar um povo, para formar um povo. Diga amém comigo. Amém? Diga amém, diga amém, diga amém, diga amém, amém. Uma família, diga amém. Uma igreja, diga amém. Não é um prédio, não é um evento, não é consumidores de culto, mas irmãos que caminham junto até o dia que estaremos todos reunidos na casa do Pai. Amém? Glória a Deus, mas diz glória a Deus mesmo. Aleluia, aleluia.